Olá, no Legislativo em Pauta de hoje, a nossa convidada é mulher, professora, mãe, feminista, está no seu segundo mandato como parlamentar e foi a vereadora mais votada entre todos nas eleições de 2020. Seja bem-vinda, vereadora Fernanda Miranda. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Pablo, o convite. Tá certo, então. Vereadora, aqui no nosso programa, a gente sempre tenta trazer para o pessoal que está nos acompanhando, né? Aqui na Rede Câmara o pessoal acompanha os trabalhos dos parlamentares, mas além de conhecer o trabalho dos parlamentares, é importante a gente entender as motivações de cada um deles. Por isso eu queria te perguntar um pouquinho sobre as suas raízes. A gente sempre gosta de começar o nosso programa conhecendo um pouquinho mais os parlamentares, assim. Onde é que saiu a Fernanda? Tu é pelotense mesmo, nascida aqui? Me fala um pouquinho onde é que tu estudou e o que te motivou também a ser professora, por favor. Eu sou nascida em Pelotas, Pablo. Meus pais aqui não são daqui. Meu pai é de Melo, do Uruguai, e minha mãe é da fronteira ali de Aceguá. Vieram jovens para cá, antes dos 20 anos eles já estavam morando em Pelotas. Eu sou a primeira filha deles, né, dos dois. Tenho uma irmã mais velha, né, filha do meu pai, mas que não mora com a gente, e tenho outros dois irmãos, né, minha irmã e meu irmão também, que são filhos, né, do meu pai e da minha mãe. Eu morei minha infância toda ali no Pestano, até os 8 anos de idade. Com quase 9 anos eu fui morar no Final do Areal, que é onde eu moro até hoje, no Solar da Figueira. Meus pais, né, compraram um terreno ali, a gente tinha uma venda no Pestano, e aí, enfim, né, por conta de quererem mudar um pouco, comprar um terreno seu, comprar uma casa, enfim, né, e mudar a vida, eles foram para o Final do Areal. E eu morei com meus pais até a primeira fase adulta, assim, né, até os 20 anos. Fui morar no Fragata, né, com um meu ex-companheiro. E morei no Fragata por muitos anos, né, uns 4, 5 anos. E depois entrei no Conselho Tutelar e fui conselheira tutelar. Depois, nesse período que estava no Conselho Tutelar, né, eu já tinha me formado na faculdade, e em 2009 eu passei no concurso da prefeitura e comecei a dar aula na prefeitura, né, pela Prefeitura Municipal de Pelotas. Mas a minha infância toda eu fui estudante da rede pública. Eu estudei na Escola Jacobrode, quando eu morei no Pestano, né? Então eu estudei no Jacobrode, depois eu estudei no Piratino de Almeida, no Ginásio do Areal, no Assis Brasil, onde eu fiz magistério. E na verdade, né, Pablo, eu sempre quis ser professora, desde criança. O meu sonho era eu brincava de colégio, né, tinha meus alunos visíveis, eu gostava da escola, eu ia para a biblioteca, eu sempre fui uma aluna bastante dedicada, né? Então eu gostava mesmo da educação, sempre gostei, e foi o que me motivou. Quando eu fiz o magistério, né, eu em seguida eu comecei a trabalhei em escolinha particular, né, eu já dava aula particular antes de fazer magistério, eu já comecei a trabalhar, né, dava aula para os vizinhos, né, que tinham mais dificuldade, enfim. E sempre quis, né? Agora há pouco eu me formei em psicologia. Quantos anos tu tinha, mais ou menos, quando tu dava aula para os teus vizinhos? Assim? Os 14 anos. Bem jovem. Bem jovem, né? Eu recém tinha entrado no magistério, na verdade. Então, bem jovenzinho, já dava aula particular para poder treinar, enfim, né? Para poder fazer aquilo que eu estava... E claro, né? Era pobre, queria comprar alguma coisa, enfim. Então, ajudava também na minha renda, né? E há pouco tempo eu me formei em psicologia, né? Fiquei 10 anos fazendo a faculdade, que também, quando eu comecei o magistério, foi uma das disciplinas que eu me lembro que a gente tinha, psicologia da educação, e foi onde eu comecei a também ter mais vontade, assim, de aprender psicologia, mas na época nem pensava em fazer, porque só tinha na Universidade Católica, né? Então, imagina, eu, pobre, não tinha como pagar uma faculdade, né? Não tinha bolsa também, não ia conseguir. E acabei, então, fazendo magistério, depois eu fiz letras na Universidade Federal de Pelotas, fiz pós-graduação ali também, e depois ingressei na psicologia, quando abriu o curso de psicologia, na segunda turma eu consegui entrar, né? Por que psicologia? A psicologia, eu comecei como eu estava dizendo, né, no magistério eu tive, assim, muito interesse, né, e sempre fui uma pessoa de ter
de pensar nesses problemas da humanidade, né? Do que nos torna humanos, né? Do que nos faz ser humano, como que a gente consegue entender os nossos processos, pensar conscientemente nos nossos sentimentos, né? Elaborar esses sentimentos, elaborar ações para a nossa própria vida, né? Claro, sem descolar dessa realidade social que faz a gente ser humano, né? Então, eu sempre gostei de pensar, de ler, né, sobre psicologia, de conversar sobre isso, de fazer... Enfim, fiz psicopedagogia também, só não terminei a pós-graduação, mas também tudo levava, né? Sempre foi uma coisa que me puxou muito a psicologia. Acho que um pouco também o trabalho na escola, não tem como a gente também não pensar, né? Essa construção do ser humano quando tu trabalha diretamente com o desenvolvimento humano. Eu trabalho com alfabetização, agora, claro, né? Na Câmara não tem como trabalhar, né, na sala de aula, porque é uma responsabilidade grande, os horários aqui são muito pipocados, a gente não tem uma rotina, né, muito fixa, então é difícil mesmo estar em sala de aula, mas a vontade, né, eu volta e meia eu sinto vontade de também trabalhar na sala de aula. E ali a gente também está trabalhando com desenvolvimento humano, a alfabetização nos traz muitos desafios e a psicologia ela vem sempre, né, para auxiliar. Sempre gostei também dessa área da psicologia e hoje considero assim que tô com duas profissões que para mim são profissões que me motivam, né? Não estou atuando em nenhuma das duas neste momento, mas são questões, são né, atividades que me fazem muito feliz, né? E me trazem enfim, uma alegria, né, na vida, porque acho que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, realmente a gente tem motivação para viver, né, motivação para estar, inclusive, trabalhando. Então, são duas profissões que eu tenho muito orgulho de dizer que sou professora e psicóloga. Quando tu decidiu ser professora, teus pais te apoiaram, família apoiou, como é que foi isso? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, sempre foram muito parceiros, a mim e a meus irmãos, né, para a gente estudar, sempre disseram, estudem, que isso é a única coisa que ninguém vai tirar, né, de vocês, e é onde vocês, por mais que a gente saiba que a educação, né, que mesmo hoje em dia, fazendo uma faculdade, né, a gente vê aí pessoas com doutorado, tendo que trabalhar de forma precarizada, é a educação, esse conhecimento, né, essa possibilidade de ampliação do que a gente pode conhecer, né, das experiências que a gente pode ter, e a educação ela é fundamental, né? Meu pai e minha mãe sempre me motivaram. Me lembro que quando eu decidi entrar no magistério, tinha uma fila, né, enorme para pessoas, para fazer sorteio de quem conseguiria. E eu não fui sorteada na primeira vez, depois consegui entrar porque sobrou vaga, outras pessoas foram sorteadas em outras escolas. E meu pai, me lembro que ficou muitas noites, assim, tinha que ficar numa fila de noite, na madrugada, e ele lá, né, empenhado. Chegou uma hora que eu disse assim, não, pai, não precisa mais, eu não quero mais, porque eu via, né, essa angústia. Ele disse, não, tu quer ser professora, a gente vai conseguir que tu seja professora, né. Então sempre foi, assim, um incentivo dentro das dificuldades que a gente teve, né, a gente não tive uma infância, uma adolescência, na adolescência mais ainda, mais dificuldades se apresentaram, mas sempre com muito estímulo, né, para seguir estudando. E, vereadora, quando é que a política entrou nesse meio, assim? Quando é que tu decidiu, não, eu preciso entrar no meio político também? Pois então, como eu estava dizendo, né, eu entrei no Conselho Tutelar em 2005, e o Conselho Tutelar, para mim, foi uma experiência de imersão na burocracia estatal, né? Infelizmente, a gente, dentro do Conselho, lutando pelas políticas públicas para a infância e juventude, eu percebi a dificuldade que a gente tem de realmente termos políticas efetivas, né? E da burocratização do Estado, muitas vezes, para que essas políticas sejam efetivadas. E foi um aprendizado, né? Quando eu saí do conselho, eu disse, nunca mais eu quero voltar, porque é um trabalho muito difícil, não é fácil ser conselheiro tutelar, não é fácil atuar na defesa da infância e juventude, e não é fácil bater de frente com o Estado, porque é o Estado, muitas vezes, que deveria ser o garantidor dos direitos e não está garantindo, né? Aí eu entrei para a educação. Quando eu entrei para a educação, claro, já estava com essa experiência do conselho. Na época do conselho eu não gostava de política, eu dizia, política é tudo igual, não tem ninguém que faça diferença, não tem partido político, né? Sempre votei na esquerda, tinha, né, ideias
muito bem consolidada do que é esquerda e direita, mas eu ficava muito chateada com as coisas que eu via, né? E quando eu entrei na educação, né, quando eu fiz o concurso e passei, comecei a atuar, em seguida eu comecei na luta sindical. E ia nas assembleias, né, participava das lutas, das mobilizações, e comecei a me apropriar mais da luta de classes, né, e da luta da classe trabalhadora, porque, enfim, estava ali, né, no sindicato, delegada sindical, né, fui eleita delegada sindical da escola onde eu trabalhava, e comecei a perceber um outro olhar, né, dessa política. Eu estava ali dentro, né, apesar de ser conselheira, estava mais por dentro da burocracia, e como trabalhadora estava ali também verificando, né, vivenciando os movimentos, vivenciando as lutas. E dentro do sindicato, né, a gente fazia reuniões com os vereadores, ia na prefeitura, e quantos embates tive com ex-prefeitos, né, com prefeitos, agora então o governador Eduardo Leite, muitos embates por direitos a gente, né, travou enquanto eu estava, né, sindicalizada e trabalhadora da educação no município de Pelotas. E foi aí que eu comecei a pensar sobre a possibilidade, né, de entrar, de poder ampliar a partir de um partido político, né? Foi aí que eu me filiei no PSOL. Em 2013 eu decidi me filiar. Depois das eleições de 2012, eu conheci o partido, eu disse, vou me organizar no partido. E me filiei em 2013 e em 2016. Então, 2015, um pouco antes, eu decidi que eu ia ser candidata para poder ajudar o partido, para poder falar com as pessoas. Não tinha ideia de que eu seria eleita. Eu achei que poderia ter uma boa votação, porque conheço muita gente, já trabalhei em vários lugares, né? Mas não sabia que ia realmente ser eleita. Minha ideia era fazer essa discussão com a sociedade, poder mostrar a luta das mulheres, a luta da educação, que é uma das minhas principais pautas, e acabei sendo eleita em 2016, o que foi para mim uma surpresa, porque eu não esperava ser eleita. Né? Eu achava, imagina, a primeira eleição, uma pessoa que não tinha experiência partidária, né, que não tinha essa organicidade, né, não estava orgânica ali dentro do partido, estava aprendendo ainda muitas coisas, e sinto sempre uma pessoa em constante aprendizagem, né. Quantos votos foi em 2016? 1.250 votos, 1.250. Fui a última, dentro de todos os parlamentares que entraram naquele ano, eu fui a que menos teve voto, fui a última. E em 2020 foi a mais votada. Então, eu acho que a gente fez um bom trabalho, né, nesse primeiro mandato. As pessoas reconheceram nossa atuação. E é isso, né? Quando eu entrei, foi um susto para mim, né? Foi uma... E agora, o que eu faço, né? E aí eu disse, vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Vou fazer o que eu gostaria que uma vereadora, um vereador fizessem se tivessem no meu lugar hoje, que é trabalhar em prol da classe trabalhadora, que é trabalhar em prol da educação, que é lutar pelos direitos da população que não se vê representada dentro desses espaços. E é isso, né? A gente tem aprendido a cada dia, a gente aprende, nunca cessa essa aprendizagem, porque a gente faz, o mandato é feito pela coletividade, feito pelas pessoas, né? Pensamento coletivo mesmo, pensar esse lugar que a gente ocupa como um lugar que é um braço da nossa luta, né? Então, a gente vai seguindo, né, por esse caminho, mas nunca imaginei na minha vida que seria vereadora um dia. E o que tu define trabalhar pelas pessoas? Porque agora tu acabou de falar para mim, decidi que eu seria a parlamentar que eu esperava que os parlamentares fossem. Lutar pelas pessoas, pela educação, pelas causas sociais. O que é executar esse trabalho? Que trabalho é esse que tu define como trabalhar por essas pessoas, por favor? Olha, eu acho que é pensar que a gente ocupa um lugar de responsabilidade, né? A gente tem uma responsabilidade, porque foram muitas pessoas que votaram, porque não é só os votos do PSOL, do mandato ali, né, que foi eleito, mas todo o conjunto de pessoas que votaram no projeto, né, e que entendem que esse espaço ocupado é um espaço de luta, de reivindicação. A gente sabe que não vai ser dentro de um espaço parlamentar que a gente realmente vai transformar a nossa sociedade, mas estar nesse espaço é garantir
meios materiais, né, porque diz diretamente da vida das pessoas, para que as pessoas possam se organizar, inclusive fora desse espaço, e reivindicar os seus direitos e modificar esse sistema, que a gente sabe que não vai ser rápido, não é? A gente tem muito trabalho pela frente, mas trazendo essas demandas para cá, né? Reivindicando, mostrando para as pessoas como que as coisas são, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, foi eleita vereadora e agora vai fazer o asfalto lá na minha rua. Não vai, nós não temos esse poder. As dificuldades que a gente tem para legislar aqui dentro da Câmara são imensas, né? Então, o que a gente pode fazer é trazer essas pautas, é dizer, olha, lá naquela rua que passa o ônibus, por exemplo, né, que tem pessoas cadeirantes, que tem um buraco atrás do outro, que, enfim, não tem um asfalto. Por quê? Por que o executivo privilegia alguns espaços e não outro? Né? A gente tem feito aí denúncias, por exemplo, sobre educação, que é histórico, né? A gente faz sempre as mesmas denúncias de uma educação sucateada, de um projeto de educação. E eu acho que se a gente não tá nesse espaço e não faz esse debate, a gente está ocupando um espaço, principalmente eu, né? Eu penso pela minha vida, pela minha trajetória, uma pessoa que mora na periferia, que sempre morou na periferia, que sempre estudou em escola pública, que defende a escola pública, né, que sempre teve dificuldades, sou classe trabalhadora, filha da classe trabalhadora. Como é que eu vou estar, né, mulher, mãe, como é que eu vou estar nesse espaço e não vou trazer as pautas que me permitiram, inclusive, estar aqui, que as pessoas apostaram, né, para que a gente estivesse aqui? Como que eu vou virar as costas para isso? Isso é atrair as pessoas que, enfim, constroem essas lutas, né, na qual eu também me encontro. Então, acho que estar nesse espaço é de uma imensa responsabilidade e, principalmente, no sentido de ter, nesse espaço, uma garantia de que nós vamos, sim, pautar aquilo que, muitas vezes, não é pautado aqui. Ou que, se é pautado, é de forma distorcida, porque muitas pessoas, né, que ocupam o espaço, eu não falo aqui só na Câmara de Vereadores, mas historicamente, né, são homens brancos que têm já um poder aquisitivo e que estão decidindo a vida das pessoas que estão lá sendo exploradas, muitas vezes, que não sabem nem os seus direitos e que acham que a vida é assim mesmo, né? E a gente tem que mudar essa lógica, a gente precisa mudar e mostrar que a gente pode sim mais, muito mais do que esse sistema nos oferece. Né? E acho que temos feito, né, esse trabalho dentro da Câmara, pelo menos é o que nós recebemos, né, de retorno e de apoio e de construção coletiva também com as pessoas. Cada vez mais pessoas se somam nessa luta. Vereadora, eu queria te perguntar um pouquinho sobre as suas pautas, né? Caso o pessoal que esteja nos acompanhando aqui no Legislativo em Pauta não conheça também o seu mandato, quais são as pautas que o mandato da vereadora Fernanda Miranda defende? Eu sou mulher, né? Uma mulher feminista, estou dentro desse espaço, trago a pauta das mulheres, que para nós é muito cara, numa sociedade onde a gente vê aí cada vez mais mulheres sendo violentadas, sendo mortas, uma sociedade que explora as mulheres, né? O trabalho não pago, o trabalho reprodutivo. Todas essas pautas que nós podemos trazer aqui para dentro, a gente traz. Também sou professora, trabalho muito em prol da educação, defendo a educação pública de qualidade, então trago para dentro desse espaço também tudo que tem relação com a educação. A gente entende que o que nós temos hoje de educação é um projeto neoliberal, ou seja, um projeto que pretende, né, formar cada vez mais mão de obra barata, e a educação sucateada, como a gente vê, promove, infelizmente, né, a formação de pessoas que não conseguem, muitas vezes, pensar criticamente sobre essa sociedade e acreditam que as coisas são assim como estão e não tem como mudar. Eu acredito numa educação emancipadora e é por isso que eu luto muito pela educação, para que a gente tenha seres humanos capazes de pensar na sua condição humana e de transformar o mundo também. Também tem a pauta da saúde mental, que para mim é muito cara, a luta antimanicomial, né, o cuidado em liberdade, e é uma pauta que me motiva muito, é uma das lutas e mobilizações, né, que a gente participa mais bonitas que tem, porque são pessoas muito engajadas, pessoas que sofreram muito com esse modelo manicomial que ainda persiste em nossa sociedade e que trazem, né, com uma boniteza, com uma alegria, apesar de todas as dores, toda a luta,
né, da saúde mental, para que a gente realmente possa ter o cuidado e liberdade e enxergar as pessoas, né, na sua humanidade, dentro do seu meio social, enfim, que a gente consiga mudar também essa toda a situação, né, que promove, inclusive, o adoecimento mental. E também, né, luto pelos serviços públicos. Sou servidora pública, entendo que os serviços públicos eles devem ser públicos, nós não temos que ter aí nenhum tipo de parceria com o privado, né? A gente vê aí as terceirizações, né? A gente vê aí várias formas de explorar o trabalhador e o serviço público, muitas vezes, entrando numa lógica privatista. A educação está entrando nisso aqui em Pelotas, a gente viu outros serviços já entrando, e isso vai impactar, sim, a quem precisa desse serviço público, né? Se o serviço público sendo público já, né, é difícil, imagina privado que coloca o lucro acima das vidas. A gente tem aí vários exemplos, um deles é a CE, né, que foi vendida, nós do pessoal sempre contrários a isso, e né, o retorno à sociedade tem sido muito precário. Então são essas as principais pautas, né, Pablo? Óbvio, nós trabalhamos praticamente com todas as situações da cidade. Tudo praticamente chega na gente, a gente tenta responder, né, e trazer para dentro desse espaço a partir da organização das pessoas também, auxiliando nessa organização para pautar as suas reivindicações. Mas as nossas principais pautas, onde a gente dedica mais tempo, onde a gente tem mais lugar de fala, né, são essas principais, essas 4, né, principais, que para mim são os que motivam muito estarmos aqui dentro. Já que a gente já está falando sobre pautas que o seu mandato trabalha, vamos falar sobre projetos, então podes me contar um pouquinho sobre projetos desenvolvidos pelo seu mandato, por favor? A gente tem vários projetos, né? A gente, na verdade, como nós temos uma dificuldade muito grande de apresentar projetos aqui na casa, todos os projetos que a gente apresentou foram projetos muito debatidos, a gente tem um debate muito grande antes de botar qualquer projeto aqui para dentro, né? A gente tem aí projetos na área da saúde mental, já tivemos projetos na área também, foram aprovados, um dos grandes projetos que a gente tem muito orgulho de falar é do combate à violência obstétrica, que é um projeto que deu muito o que falar, inclusive a nível nacional, a partir da nossa proposição aqui, da nossa discussão, e que modificou bastante, né? Apesar da gente ainda estar com dificuldades, às vezes não tem maternidade, as pessoas têm que viajar para outros lugares, né? Mas o combate à violência obstétrica fez com que muitas pessoas, muitas mulheres identificassem essas violências e não permitissem mais, inclusive os próprios hospitais modificando, né, o seu atendimento às mulheres gestantes, né, na hora do parto. E tantos outros, não é, projetos que a gente tem na área do acesso a direitos da mulher, né, a conhecimento. A gente tem projetos que estão ainda tramitando na casa com relação a direitos das trabalhadoras também. Então, né, direitos, hoje mesmo foi aprovado o projeto das mães que têm filhos na UTI neonatal, para que elas possam ter vale, né, transporte, que é o mínimo que nós, né, podemos garantir às mulheres para poderem estar junto com seus filhos nesse primeiro momento, assim, são crianças prematuras que nascem, precisam, né, do contato pele a pele, da amamentação. A gente fez também já projetos contra o assédio e violência sexual aqui dentro da casa, e fora as fiscalizações, né? A gente fiscaliza muito a educação, a gente fiscaliza muito os serviços públicos, a gente está sempre denunciando, né, quando a gestão não, e infelizmente a gente entende, né, que essa gestão não tem um cuidado com esses serviços, né? E a gente está sempre atrás, sempre denunciando a falta de médicos, por exemplo, nas unidades básicas, a gente denuncia a falta de professores, de profissionais da educação dentro das escolas, a precariedade da educação, enfim, são vários projetos e fiscalizações que a gente faz aqui dentro, que eu nem sei nomear, porque são muitos, né? Toda semana a gente tem muito trabalho, né? E como eu disse, a gente atua praticamente em todos os problemas da cidade, né? Todos os problemas da cidade acabam vindo para a gente. E a gente acaba sempre tentando dar uma resposta, né? A partir do que nós, enquanto vereadores, podemos fazer, que é ou propondo legislações ou propondo essas discussões e fiscalizações, né? Denúncias que, para nós, são muito importantes, né? A população
ela quer que alguém fale, né? Ela quer que alguém reivindique aquilo que ela está vendo que não está certo, que está errado, ou ela quer também que haja proposições de legislações que realmente, né, façam a diferença na vida delas. O seu mandato, o seu primeiro mandato, para o segundo mandato, mudou de alguma forma, ou esse segundo mandato é uma continuidade do trabalho lá de quando a senhora foi eleita em 2016? Claro, né, as pessoas mudam, né, Pablo? Eu já mudei muito desde o primeiro mandato, acho que a gente vai criando uma maturidade, vai entendendo como é que funciona esse espaço. Então, acho que a gente, óbvio, né, que muda um pouco de um mandato para o outro. Agora, o que nós defendemos não mudou, né? Nós defendemos a classe trabalhadora, as mulheres, as pessoas LGBTs, né? A gente defende as pessoas que muitas vezes não se enxergam dentro desse espaço, a população negra, né? A gente trabalha esse nosso lugar aqui, esse nosso mandato, é um mandato que vai estar em prol, né? Vai sempre trabalhar em prol da classe trabalhadora. Acho que isso não mudou, do primeiro para o segundo mandato não muda. Agora, claro, né, algumas a gente vai amadurecendo, né? Imagina, eu tinha uma experiência quase nada, né, dentro da política. Quando entrei na Câmara, agora já tenho outra experiência. Até o fato de ser a mais votada da cidade traz uma visibilidade para o mandato que a gente não tinha no primeiro. Muitas pessoas não conheciam o primeiro mandato, foram conhecendo ao longo do trabalho. Hoje já conhece, então já chegam direto na gente. Então isso também, a demanda aumentou bastante, mas tá certo, né? Tem que ser, as pessoas estão vendo que é um espaço que elas podem, que bom, né? Que elas reconhecem esse espaço como um espaço delas também e trazem essas demandas e também se organizam para que a reivindicação que a gente faz aqui também tenha força fora desse espaço. Então é isso, né? A gente vai aprendendo, a gente vai vendo, vai fazendo, né, enfim, vai vendo como é que a gente pode usar desse espaço para as nossas lutas lá fora. Perfeito. Olha, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu já quero te agradecer a presença aqui no Legislativo em Pauta. E sempre para encerrar aqui o nosso programa, a gente deixa um espaço para os parlamentares deixarem uma mensagem para o pessoal que acompanhou a nossa entrevista e que acompanha a programação aqui da Rede Câmara, os trabalhos feitos no Legislativo. Então, pode ir olhando para a tua câmera, olhando para o pessoal que está nos acompanhando, deixar uma mensagem, por favor, vereadora. Então, acho que a mensagem que eu sempre tento passar quando alguém me pede para passar uma mensagem é que a gente precisa se organizar. Se precisa se organizar enquanto classe trabalhadora, que não se vê dentro desses espaços. Nós temos aqui hoje, né, 2 mandatos do PSOL, né, os mais votados da cidade, que são braços na luta da classe trabalhadora, que são braços na luta das mulheres, da população LGBT, da comunidade negra, da comunidade surda, que também é outro projeto que eu esqueci de falar, mas que também a gente tem atuado bastante. Então, assim, todas as pessoas que não se enxergam dentro desse lugar e que historicamente foram apartadas da política, que pensem a política, que reflitam, que conheçam e que se organizem, é importante. E não é só nesse espaço parlamentar que a gente faz a luta, tem outros espaços. Tem no local de trabalho, no local de estudo, até dentro do ônibus a gente pode pensar em política e conversar com as pessoas e se organizar. Então a gente precisa se organizar, a gente tem uma força, a classe trabalhadora tem uma força gigantesca que a gente não sabe, né? Isso parece até clichê falar isso, a gente não sabe a força que a gente tem. A gente precisa pensar, se organizar a partir dessa força e lutar pelos nossos direitos, para a gente realmente transformar essa nossa sociedade. O que a gente vive, né, essa exploração total, essa forma de viver, esse sistema que nos impõe uma maneira de sobreviver, ele não é normal, não é natural, isso é transformado, né? A gente pode transformar isso aí é construído, na verdade, e nós podemos também construir algo diferente, que não essa sociedade que mata, que explora, né, que elimina sonhos, né, e elimina seres humanos também. Então a gente precisa, de fato, se organizar e estar junto e reivindicar os nossos direitos e pensar em ter de verdade assim, uma sociedade mais justa, melhor, onde todos nós possamos ser nesse mundo. Esse é o meu recado. Tá certo. Vereadora, vou te agradecer. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. O Legislativo em Pauta com a vereadora Fernanda Miranda fica por aqui. Siga acompanhando as redes da Rede Câmara para saber mais sobre o parlamentar que você elegeu. Tchau, tchau.